Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência e hoje é terça-feira, dia 29 de julho de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque desta manhã é para a guerra comercial, dizendo que o governo Lula pede a exclusão de alimentos e Embraer de tarifaço de Trump. Haddad e Alckmin apresentaram cenários possíveis de reação ao presidente americano na segunda-feira no Palácio do Planalto. E a indústria de madeira tem férias coletivas e demissões no Brasil por tarifaço de republicano. E aqui também diz que o PT endurece críticas ao presidente americano e a golpismo de Bolsonaro em um documento político. E ainda sobre esse assunto, o secretário de Comércio dos Estados Unidos diz que é provável estender trégua com China por 90 dias. E os Estados Unidos deram visto que proíbe senadores brasileiros que estão no país para negociar tarifas de fazerem turismo. Já o próximo assunto, os Estados Unidos pagam segunda menor tarifa entre maiores exportadores ao Brasil. E o Folha também destaca uma matéria que saiu no The New York Times. Quem paga pelas tarifas de Trump e para onde vai o dinheiro? Já nos editoriais em destaque desta terça-feira, sem grande trunfo, Brasil segue refém de Trump. Exigência do americano de livrar Bolsonaro de processo é inaceitável e Casa Branca se mantém fechada. Já o próximo texto. Pressionado pelos Estados Unidos, Lula também enfrenta fogo amigo. Sedes do INCRA são ocupadas e gente de vermelho invadindo prédio público é prato cheio para a propaganda da direita. Já neste carrossel de imagens, temos aqui a primeira foto que vai falar sobre tensão em Manhattan. Atirador invade prédio comercial em Nova York e mata 4 pessoas. Ele também morreu, de acordo com a polícia, que investiga a motivação do crime. E esse homem tinha 27 anos de idade. E um alerta máximo para a China. Fortes chuvas e enchentes deixam ao menos 30 mortos em Pequim. A quantidade de precipitação esperada para todo o ano na capital chinesa foi registrada em poucos dias. E o governo tem imóveis funcionais ocupados por servidores fantasmas há mais de 30 anos. Brecha na legislação e processos demorados dificultam retomada desses espaços. Já sobre meio ambiente, uma nova espécie, aqui diz que a descoberta de uma nova borboleta da Amazônia revela rara interação com formigas. Lagartas da espécie expelem néctar, que é consumido por outros insetos. E por último, agora também aqui sobre o Brasil, temos uma ventania no sul. Um ciclone deixa mais de 340 mil sem luz no Rio Grande do Sul. E o vento deve dar lugar ao frio nesta terça-feira. Já sobre a política nacional, temos um destaque para o Congresso. Aqui diz que Câmara, sob Hugo Mota, contraria expectativas do governo. E apoio a Lula registra uma leve queda. Os petistas acreditavam que Planalto teria vida mais fácil com nova gestão da casa. E no Supremo, Bolsonaro pode ser condenado à prisão de 12 a 43 anos. E debate sobre extensão continua aberto. E a lista de acusações inclui abolição violenta do Estado Democrático e golpe de Estado. E o próximo destaque, o governo Lula estuda acabar com a obrigação de autoescola para habilitação, diz o ministro. E para Renan Filho, lei do licenciamento é positiva para o setor de infraestrutura. E no próximo destaque, incêndios serviram de estímulo para a evolução na preservação do Pantanal. E entenda o que houve. Em 2020, 30% do bioma foi queimado e agora o ecossistema mostra sinais de recuperação.
Já nos destaques internacionais, temos um assunto para a guerra da Ucrânia, dizendo que um ataque russo a uma penitenciária na Ucrânia deixa ao menos 17 mortos e 85 feridos. O Folha de São Paulo também nos traz uma análise sobre a guerra que está acontecendo no Oriente Médio. A decisão de encerrar cessar-fogo em março destruiu faixa de Gaza e não ajudou Israel. E Hamas enfrenta uma crise financeira. Já na área do jornalismo, origem do conglomerado de mídia, o jornal carioca O Globo completa 100 anos. E a publicação foi lançada por Irineu Marinho em 29 de julho de 1925, lá no Rio de Janeiro. E o próximo destaque desta manhã: pílula para a apneia do sono, se aprovada, pode ser esperança para pacientes da condição. E os especialistas dizem que medicamento poderá mudar a forma como tratamos essa doença. Já na seção Pare para Ler é sobre saúde. O Conselho de Odontologia emite alerta sobre riscos do morango do amor para a saúde bucal. Quem usa aparelho ortodôntico ou prótese dentária precisa estar atento, pois o consumo do doce do momento pode provocar danos. Já nas matérias especiais, temos um destaque para a Casa Folha. O fotógrafo Lalo de Almeida, um dos mais premiados aqui do nosso país, terá curso no Stream. E para o Melhor de São Paulo, o Prêmio da Folha revela os melhores restaurantes e bares da região no mês de agosto. E no caderno Todas, a filha de Gisele Pericó expõe dor de descobrir que o pai estuprava a mãe, em livro sobre o caso. E no futebol, Suíça se despede da Euro feminina, marcada por recordes. Já na editoria de economia, siderúrgicas globais enfrentam excesso de oferta de aço, mas ninguém quer parar de produzir. A queda global nos preços e tarifas dos Estados Unidos ameaçam empresas simbólicas de seus países. E o próximo destaque é para o mercado de trabalho. Aqui diz que emprego na indústria ainda é respeitado, mas valor do salário é barreira. De acordo com o levantamento, profissionais temem ser substituídos por robôs e multinacional tenta atrair mão de obra para esse setor. E ainda na economia, aposentados vítimas de fraude da fraude nos descontos entrarão no acordo do INSS. Duas associações citadas não respondem e ASPA afirma respeitar a instrução normativa. Já no Agrofolha, produtor de ovos testa máquina que identifica sexo de pintinhos e evita um sacrifício de machos. Técnica da Alemanha está sendo testada pela Rayar Orgânicos. E entenda também como é que funciona essa máquina. E na política, temos um destaque para o Congresso. Aqui diz que o Eduardo Bolsonaro volta a fazer críticas a Nicolas Ferreira. Ele disse que o Eduardo é triste ver a que ponto chegou. O filho do ex-presidente já havia falado sobre a atitude pouco ativa do parlamentar mineiro. Já no Guia Folha, temos sobre shows também nesta terça-feira. O Sorriso Maroto faz 2 shows do álbum As Antigas, lá em São Paulo. O sambista Jorge Aragão também se apresenta neste fim de semana na cidade. E no cotidiano, um homem fica ferido em incêndio na comunidade do Sabão, em Osasco, na Grande São Paulo. E a madrugada registra também fogo em favelas da capital e em vegetação no litoral norte. E no painel Folha, um senador petista quer que guardas municipais possam revistar pessoas e veículos. O Fabiano Contarato, que é do partido PT do Espírito Santo, argumenta que população não pergunta se a autoridade é policial militar. E nos destaques internacionais do Folha, Trump proíbe que o presidente de Taiwan faça uma escala em Nova York durante a viagem. E decisão é tomada em cenário de possível aproximação
dos Estados Unidos com o chinês Xi Jinping. E para a América do Sul, Justiça da Colômbia declara ex-presidente Álvaro Uribe culpado por suborno de testemunhas. E o político reafirmou inocência e disse que as acusações são uma vingança da esquerda. Agora, no caderno de meio ambiente, um destaque para Santa Catarina. Aqui diz que o IBAMA embarga áreas da Klabin por destruição de Mata Atlântica. E a empresa consegue eliminar com base em lei estadual. Multas ultrapassariam 34 milhões de reais. Já na área da saúde, temos aqui mais um destaque para a alimentação. Proibir ultraprocessados em escolas reflete melhorias na alimentação, de acordo com um estudo realizado. Cidades que regulamentaram venda desses produtos obtêm melhor pontuação no índice. E por último, no Folha, temos os 3 destaques da área da cultura. A primeira é sobre memória, que diz que o Emicida fez músicas sobre sua mãe, Dona Jacira, morta nesta segunda aos 60 anos de idade. E ainda falando sobre memória, o cantor Gilberto Gil afirma que a morte da sua filha, Preta Gil, contribuiu para sermos mais afetivos. E no Multitela, cantora Marília Mendonça e série sobre Área 51, o que ver e ouvir no streaming nesta terça-feira, dia 29 de julho. Já no jornal O Estado de São Paulo, nesta manhã, temos aqui um destaque na editoria de Metrópole, dizendo que ventos de mais de 100 km por hora causam prejuízos e os voos também são afetados. Essa ventania atingiu a capital, regiões do interior e o litoral, como Iguape, que é este que está aqui na imagem destaque. Em Itapeva, a velocidade do vento superou os 100 km por hora. No aeroporto de Guarulhos, os ventos chegaram a 64,8 km por hora durante a manhã. Pousos e decolagens também foram afetados. E a manchete desta terça-feira é para a guerra comercial. Lula vai esperar tarifaço para definir reação e socorro a setores. Oferta de crédito, redução de impostos e até retaliação estão na mesa. O presidente Lula tem em suas mãos um cardápio de medidas para tentar proteger os setores que devem ser mais afetados pelo tarifaço de 50% anunciado por Donald Trump, além de cenários com possíveis efeitos em caso de retaliação por parte do Brasil. E a decisão só ocorrerá após a publicação da ordem executiva de Trump com o detalhamento do tarifaço, previsto para entrar em vigor nesta sexta-feira. E ainda há a expectativa de que aço e alumínio fiquem excluídos da nova tarifa, já que desde junho eles pagaram sobretaxa de 50%. E entre as propostas em estudo no governo estão a liberação de crédito subsidiado e redução de impostos, além de corte na jornada de trabalho e injeção direta de recursos, com abertura de crédito extraordinário. E nem todas as ideias são recomendadas pela Fazenda, mas foram apresentadas como opções a Lula. E sobre este assunto, líderes europeus se queixam de acordo. O primeiro-ministro da França falou em dia sombrio, após acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos. Carros, vinhos e itens de luxo serão afetados pelas tarifas de 15%. E o Estadão também nos traz uma nota em destaque na capa que diz o seguinte: o caos de Trump e a encruzilhada do Brasil. E no Oriente Médio, o Trump critica a fome em Gaza e diz que Israel também é responsável. O presidente americano reconheceu a existência de grave crise alimentar e afirmou que o governo israelense deveria permitir a entrada de ajuda humanitária no território. E o Estadão também
traz aqui a fala de Donald Trump neste momento. Ele diz o seguinte, que, com base nas imagens de TV, diria que as crianças parecem muito famintas. Fecha aspas, afirmou o presidente americano. Agora, no Brasil, com a investigação da Polícia Federal, o celular de Bolsonaro tinha contato de Moraes e mensagens para Luiz Fux. O aparelho foi apreendido em 2023 e Bolsonaro compartilhou um vídeo com Fux e outros interlocutores. E de acordo com os dados da ONU, que é o nosso próximo destaque, Brasil sai do mapa da fome, mas ainda há insegurança alimentar. No país, 7 milhões de pessoas não fazem 3 refeições diárias. E no mundo, 673 milhões de pessoas passaram fome no ano passado, em 2024. E para a COP30, que diz que motéis de Belém adaptam quartos para atrair hóspedes. E para a tecnologia, inteligência artificial paralela cria alerta em empresas sobre segurança. No caderno de cultura, temos aí o sucesso de Homem com H. Só queria ser livre, diz Ney Matogrosso ao falar de filme. E por último, temos uma homenagem a Marcelo Beraba, referência em planejamento, qualidade e ética no jornalismo. No Estadão, o jornalista Marcelo Beraba foi editor-chefe e diretor das sucursais do Rio de Janeiro e de Brasília. Agora, no Jornal Globo desta terça-feira, no alto da capa, voltam-se as vistas para a nossa bioeconomia. 100 anos após a borracha, tecnologia é fronteira de riqueza agora sustentável na Amazônia. Em sua primeira edição, há exatamente 100 anos, o Globo estampava a manchete "Voltam-se as vistas para a nossa borracha", como está aqui no exemplar ao lado, noticiando o interesse estrangeiro na figura do industrial Henry Ford na exploração da Amazônia. E para esta edição centenária, a repórter Ana Lúcia Azevedo e a repórter fotográfica Márcia Foleto foram à floresta relatar como um século depois a tecnologia abre uma nova fronteira, desta vez sustentável, de fonte de riquezas na região, e ainda hoje assolada por extrativismo e desmatamento. A bioeconomia, baseada em ramos da ciência como genômica, proteômica e nanotecnologia, impulsiona o conhecimento tradicional e aponta caminho para um futuro rico e mais saudável do principal tesouro brasileiro. Já o nosso próximo assunto é para entrevistas que aconteceram com Roberto Marinho Neto e Paulo Marinho. Inovação e conexão com o Brasil renovam negócios do Grupo Globo. E para diálogos com Eduardo Paes e Eduardo Leite, contra a anistia e a favor de controle de gastos públicos. No primeiro da série de encontros promovidos pelo Globo, com lideranças políticas, o prefeito do Rio e governador do Rio Grande do Sul convergem nas críticas à anistia a golpistas e na cobrança por responsabilidade fiscal. E falando ainda sobre política, Kid Preto, plano sobre prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal, nasceu no Exército. A corte, Tenente-Coronel Ferreira Lima afirmou que plano foi simulação feita pela inteligência de tropa gaúcha. E aqui, mais abaixo, temos o obituário de Marcelo Beraba, um repórter de faro aguçado e entusiasta do jornalismo investigativo. Já nos destaques internacionais, temos a ameaça de Trump. Tarifaço já eleva preço do café e reduz o de carne e frutas. Enquanto o grupo de parlamentares brasileiros busca adiar tarifaço e Lula pede que Estados Unidos inicie negociação, a ameaça de supertaxação já diminui preço de carnes e frutas devido à maior oferta no mercado local. E o café tem um movimento inverso. E falando sobre alimentação aqui no nosso país, o Brasil sai do mapa da fome após 3 anos. Um levantamento mostra que menos de 2,5% dos brasileiros
estão em risco de falta de comida, o bastante para tirar o país do mapa da fome da ONU, no qual figurava desde 2022, ficando agora fora da zona de subnutrição. E o presidente Lula festejou esse resultado. E como um destaque especial do segundo caderno, o mistério de Lampião com o jornal O Globo na mão, como a gente pode ver aqui na imagem. A reportagem de Emiliano Urbim reconstitui bastidores da imagem histórica do Rei do Cangaço, que envolvem Padre Cícero, a coluna Prestes, pioneiros do cinema no Ceará e um sírio que começou como mascate para viver uma experiência fora do comum. Já o nosso próximo destaque é sobre esportes, dizendo que o amor pelo clube medido em números. Uma pesquisa exclusiva que mapeia a paixão no futebol aponta quais as torcidas mais fanáticas e também as de maior engajamento. Também temos aqui um destaque no Brasil e no mundo, um século de mudanças. E sobre a voz dos leitores, encontro com nossa equipe sem crachá. 7 assíduos participantes da sessão de cartas foram recebidos na redação para opinar em bate-papo sobre Rio, seus conteúdos favoritos e também mais. E com muita história para contar, moradores do Rio nascidos em 1925 recordam as mudanças que testemunharam na cidade ao longo de um século de vida. E sobre longevidade, quanto tempo iremos viver daqui a 100 anos? Avanço dos estudos sobre retardar o envelhecimento leva os cientistas mais otimistas a apostar que humanos poderão chegar a 150 anos. E a evolução da ciência abre janelas de maior qualidade de vida. Já no alto da capa do jornal Correio Brasiliense, desta terça-feira, temos aqui 2 destaques internacionais. O primeiro é para o caso do tiroteio que deixou mortos e feridos lá em Nova York. Uma das ruas mais movimentadas da cidade norte-americana, a Park Avenue, em Manhattan, viveu momentos de medo com um ataque realizado por um atirador em um prédio. Pelo menos 5 pessoas morreram e, entre elas, um policial e o próprio assassino, que provavelmente tirou a própria vida. E segundo o jornal The New York Times, o homem tinha 27 anos e era de Las Vegas. E o próximo destaque, Gaza sofre genocídio, acusam ONGs de Israel. Pela primeira vez, as organizações e médicos pelos direitos humanos apontam ação coordenada destinada a destruir intencionalmente a sociedade palestina e arruinar o sistema de saúde do território ocupado. E representantes das entidades falam em entrevista ao Correio Brasiliense. O Estado judeu nega e culpa o Hamas. Já na política nacional, senadores e governo tentam destravar diálogo com Trump. Em 2 frentes de negociação nos Estados Unidos, parlamentares e diplomatas brasileiros buscam novos canais de negociação para discutir a sobretaxa de 50% sobre as exportações do país a partir de 1º de agosto, nesta sexta-feira. E o principal objetivo, neste momento, é conseguir apoio entre congressistas e empresários norte-americanos com acesso à Casa Branca para intermediar uma conversa entre os presidentes Lula e Donald Trump. Além da comissão de senadores que está em Washington para uma série de reuniões, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, desembarcou em Nova York em busca de interlocutores. E no Brasil, a equipe econômica vai apresentar um plano de contingência para diminuir as eventuais perdas com esse tarifaço. E ainda sobre este mesmo assunto, efeitos para a União Europeia e Mercosul. Especialistas avaliam que o acordo sobre tarifas fechado por Donald Trump com Ursula, da União Europeia, não deve travar as negociações do bloco sul-americano com o velho continente.
e Ibanez Rocha propõem uma solução conjunta. O governador do Distrito Federal, que coordena o Fórum dos Governadores, convidou o vice-presidente Geraldo Alckmin para uma reunião com os chefes estaduais sobre esse tarifaço. E Lula quer mapear minerais. O presidente anunciou uma comissão ultra especial para fazer o detalhamento das riquezas minerais, observando que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Já na política nacional, o Supremo Tribunal Federal apura carta sobre golpe a militares. Oficiais acusados de planejar ações de monitoramento e atentados contra autoridades em 2022 começaram a ser ouvidos pelo Supremo no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. E em cidades, o morango está na moda. O sucesso de vendas de confeiteiras profissionais e amadoras, o Doce Morango do Amor, fez as vendas das frutas aumentarem. O produtor em Braslândia, o Marcos Almeida, isso que está em destaque na capa do Correio, diz que a procura cresceu 50% nas últimas semanas. Já no caderno Diversão e Arte, um destaque para Zizi Posse, uma voz que marcou gerações. A cantora festeja 45 anos de carreira com shows em Brasília. Canções como Asa Morena e Per Amore ficaram na memória dos brasileiros. E no esporte, David Ancelotti aplica psicologia no Botafogo. O técnico alvinegro, filho de Carlo Ancelotti, usa a ciência como aliada no tratamento com os jogadores do time. E a atenção à mente dos atletas começou na parceria com o pai no Milan. E em transporte, o medo embarca nos ônibus e no metrô lá do Distrito Federal. Usuários do sistema público da capital relatam casos de roubos, furtos e assédio nos veículos, paradas, terminais e também nas estações. A segurança indica ações integradas e queda nos índices. E por último, a ONU diz que o Brasil saiu do mapa da fome entre 2022 e 2024. Um relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, indica que o percentual da população brasileira em situação de subnutrição ficou abaixo de 2,5%, que é um limite fixado para regiões em condições de fome severa. E o levantamento contém dados do período de 2022 e 2024. E segundo a organização, mais de 670 milhões de pessoas passam fome no mundo. Já no jornal O Povo, desta terça-feira, temos no alto da capa um destaque para o meio ambiente, dizendo que uma área de vegetação, localizada no bairro Edson Queiroz, é atingida por 2 incêndios em 24 horas. E mais abaixo temos a nossa manchete, que é para uma reportagem de prefeitos presos e caçados. Presença de facções nas eleições é investigada em 12 municípios. 2 prefeitos presos, cassações, e uma delas revista ontem, e dezenas de prisões foram resultados de investigações sobre a atuação do crime na política cearense. E pessoas foram presas por ameaçar eleitores, coagir candidatos e tentar interferir no poder político. Na área da economia, o plano de contingência sobre tarifas dos Estados Unidos já está nas mãos de Lula, de acordo com o Fernando Haddad. E em cidades, um homem apontado como mandante de expulsões lá em Morada Nova é preso em São Paulo. Já no caderno Farol, o Brasil sai do mapa da fome e tem menos de 2,5% da população em risco de desnutrição. E por último, no jornal cearense, temos aqui em cidades, dizendo que uma nova imagem de Nossa Senhora de Nazaré será reinaugurada em agosto no Montese. Agora no valor econômico, no alto da capa temos os 3 destaques. O primeiro vai falar sobre democracia. Enfraquecimento institucional nos Estados Unidos ameaça irradiar instabilidade a outros países, diz o autor Levitsky.
E sobre médias empresas, aqui diz que o Valor e a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios lançam um prêmio Médias de Valor. E sobre a balança comercial, o aumento das importações vai impulsionar o déficit em transações correntes, diz Iana Ferrão, do BTG. Já a manchete de hoje é para o comércio exterior. Aqui diz que Trump cita tarifa global de até 20%. E a situação do Brasil continua incerta. O presidente americano não fez referência aos países para os quais anunciou alíquotas de importação mais elevadas por razões não comerciais. Impulsionado pelo acordo com a União Europeia, o governo de Donald Trump acelera negociações para definir tarifas para as maiores economias do mundo até o dia 1º de agosto. E após esse prazo, de acordo com o próprio Trump, as nações que não tiverem chegado a um entendimento terão alíquotas de 15% a 20%. E, no entanto, não fez menção a países como o Brasil, para o qual anunciou tarifa de 50% por razões não comerciais. E, ao mesmo tempo, negociações com a China avançaram, enquanto a Coreia do Sul e Índia sofrem pressão interna para fazer concessões. E quase todos os acordos firmados por Washington até agora envolveram nações com as quais os Estados Unidos mantêm disputas comerciais. Mas as negociações mais difíceis são as que têm implicações mais políticas do que de comércio, casos de Brasil, Canadá e África do Sul. E na visão de analistas e diplomatas, o acordo com a União Europeia fragilizou ainda mais a posição do Brasil e dos demais países que receberam dos Estados Unidos ameaças de tarifas por razões não comerciais. E o presidente Lula voltou a dizer que espera que Trump reflita e que os dois países se sentem à mesa para negociar. O governo brasileiro enviou recados a autoridades americanas reiterando disposição ao diálogo. E os acenos foram feitos pela Embaixada do Brasil em Washington e pelo chanceler Mauro Vieira em Nova York. E até agora, porém, o esforço não obteve sucesso. E ontem, em uma visita à Escócia, Trump disse que o seu governo notificará cerca de 200 países sobre a nova tarifa global de até 20%. E abre aspas. Vamos estabelecer uma tarifa para, essencialmente, o resto do mundo. Fecha aspas, afirmou ele, que estava ao lado do premier britânico Keir Starmer. E ele continua dizendo que é isso que vão pagar se quiserem fazer negócios nos Estados Unidos, porque você não pode se sentar e fazer 200 acordos. E no texto ainda informa que há 2 semanas o Trump impôs tarifa de 35% para o Canadá, liderado pelo premier Mark Carney, que anunciou retaliações à taxação dos Estados Unidos de 50% sobre o cobre. E Carney é tido por Trump como um rival. E a Casa Branca pretende impor 30% de tarifa à África do Sul, acusada de promover genocídio contra fazendeiros brancos. Alegação rejeitada pelo governo sul-africano. E o acordo de 15% sobre as exportações à União Europeia foi alvo de duras críticas por países europeus, principalmente França e Alemanha. E o euro caiu mais de 1% frente ao dólar e desvalorizou 0,8% em relação à libra. E aqui diz que também que as exportações à Argentina crescem 55%. A melhora econômica da Argentina e a valorização do peso têm impulsionado a retomada das exportações brasileiras ao país vizinho. E o movimento traz algum alento ao setor, que sofre com preços mais baixos de commodities e incertezas nas relações comerciais com os Estados Unidos, após o tarifaço imposto por Donald Trump. E entre janeiro e junho, as exportações para a Argentina somaram 9,12 bilhões de dólares, uma alta de 55,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior.
e os economistas se dividem sobre a capacidade de a Argentina poder absorver parte da produção destinada ao mercado americano, que deve ser impactada pelo tarifaço. Também temos nosso destaque dizendo que a Vinci Compass negocia compra da Verde Asset. E o seguro rural enfrenta um ano difícil. Também temos um destaque sobre as transformações do país em 100 anos, em 10 indicadores. Também temos uma homenagem em destaque para a área do jornalismo, que morreu ontem, aos 74 anos de idade, o jornalista Marcelo Beraba, que é um dos idealizadores e primeiro presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Beraba iniciou sua carreira de repórter no O Globo, em 1971, e também teve passagens por Folha de São Paulo, Estadão, Jornal do Brasil e TV Globo. Já o próximo assunto, o Brasil deixa o mapa da fome da ONU. O Brasil voltou a sair, após 3 anos, do mapa da fome da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Para deixar o mapa, o país teve que apresentar durante o último triênio, entre 2022 e 2024, uma média abaixo de 2,5% da população em situação de subnutrição ou sem acesso regular à alimentação suficiente. E o Brasil deixou de aparecer no mapa da fome pela primeira vez em 2014. E Daniel Duque, do FGV-IBRE, diz que o resultado se deve a diferentes fatores, como a ampliação dos programas sociais e a recuperação do mercado de trabalho. E, por último, temos aqui um assunto para a energia solar. A Atlas Renewable Energy obteve financiamento de 1 bilhão com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para a construção de 11 usinas fotovoltaicas em Arinos, lá em Minas Gerais. O empreendimento marca a entrada da Atlas no fornecimento de energia para o setor de data centers, por meio de contrato de autoprodução. Isso de acordo com o diretor-geral Fábio Bortoluso, que está em destaque na capa desta terça-feira do Valor Econômico. E foram esses os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. E logo mais às 10 horas estarei de volta apresentando os principais destaques dos sites dos jornais. Então, até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras: a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. E para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com um crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. E hoje é terça-feira, dia 29 de julho de 2025. Vamos dar início aos destaques deste dia pelo site do jornal O Globo. Nosso primeiro destaque é sobre os 100 anos depois. Voltam-se as vistas para a nossa bioeconomia. O Globo revisita a Amazônia na sua primeira manchete. A extração de borracha que atraiu Henry Ford em 1925 dá lugar à união entre tecnologia e floresta.
Agora, sobre a economia, aqui diz que o tarifaço dos Estados Unidos já reduz preços de alimentos aqui no Brasil. Carnes e frutas estão em queda, com maior oferta no mercado local. E no caso do café, comportamento foi inverso. Os analistas também dizem que o impacto das tarifas deve baratear os produtos e os perecíveis deverão ser os bens mais afetados pela incerteza criada por Donald Trump. Já neste carrossel de imagens, temos o assunto para transformações, salto na educação, expectativa de vida, carros e energia, mudanças entre 1925 e 2025. E sobre uma imagem icônica, desvendamos o mistério da foto de Lampião com o globo na mão. E sobre histórias, centenários anônimos relembram vivências em uma cidade que não existe mais, no Rio de Janeiro. E o encontro com um time sem crachá teve bate-papo sobre Rio, polarização e mais. Também temos aqui uma entrevista especial com Paulo Marinho, conteúdo e tecnologia para atrair a atenção dos brasileiros. E a próxima entrevista é com Roberto Marinho Neto. Conhecimento do público e alcance são trunfos para novas frentes de negócios. Agora, sobre esportes, nós temos aqui em destaque uma pesquisa exclusiva. A pesquisa do Globo e PSOS-PEC. Flamengo tem torcida mais fanática e corintianos e vascaínos vivem nos extremos. Pesquisa avalia o nível de fanatismo e de engajamento dos torcedores brasileiros e traz resultados diversos. E na política nacional, temos que o Fernando Haddad diz esperar que conversas com Trump sobre o tarifaço ocorra de forma respeitosa. O ministro da Fazenda diz não ser possível prever se a entrada em vigor de taxa de 50% será adiada, pois medidas têm sido anunciadas de forma unilateral pelos Estados Unidos. E no texto da matéria diz que há 3 dias da entrada em vigor das tarifas de 50% aos produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, nesta terça, acreditar ainda ser possível uma negociação, mas ponderou ser preciso que as conversas ocorram de forma respeitosas, sem assodamentos. E tem que haver uma preparação antes para que seja respeitosa, para que os dois povos sejam valorizados na mesma negociação. Na mesa, melhor dizendo, na mesa de negociação. E o foco nosso é uma resposta dos americanos, que eles se manifestem em relação às 2 cartas que foram enviadas, para que eles possam se manifestar sobre os pontos de negociações e a gente enderece uma solução sobre esse tarifaço. E falando sobre esse tarifaço, na área da política, trabalho para que não encontrem diálogo. Quem disse isso foi Eduardo Bolsonaro, sobre comitiva de senadores aqui do nosso país que foram aos Estados Unidos. O deputado tem criticado a tentativa de parlamentares de negociar as tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que tem trabalhado para que a comitiva de senadores brasileiros que viajou aos Estados Unidos não encontre diálogo. A declaração foi dada por ele ontem em uma entrevista ao SBT News. E na ocasião, o parlamentar também repetiu que o tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump foi provocado, segundo ele, por uma crise institucional aqui no nosso país. E afirmou que a imposição das novas taxas não será resolvida por uma negociação apenas comercial. E aqui temos as aspas de Eduardo Bolsonaro. Eles estão vindo com essa visão estritamente comercial da coisa, que é fazendo menção ao tarifaço. Quando o Trump já deixou claro em declarações, publicações nas redes sociais e até mesmo em uma carta que o problema não é estritamente comercial, mas sim
institucional. Eles dão esperança a essas autoridades, principalmente do judiciário, de que existe meio termo, um caminho em que não seja necessário o Alexandre de Moraes se mover. Assim, eles prolongam o sacrifício dos brasileiros. E ele complementou dizendo que eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. E desde o anúncio da viagem, o deputado tem se manifestado contra o grupo de senadores, dizendo que a iniciativa seria um desrespeito e estaria fadada ao fracasso. E a comitiva, no entanto, é formada por ex-integrantes do governo Bolsonaro, como Tereza Cristina, do partido PP, que comandou o Ministério da Agricultura, e Marcos Pontes, do PL, da Ciência e Tecnologia. E criticado por Eduardo, Marcos Pontes tem publicado registros das reuniões realizadas nos Estados Unidos com explicações sobre a motivação por trás dos encontros e acenos ao bolsonarismo. E o senador escreveu a seguinte publicação na sua rede social: considero legítimas as ações políticas e diplomáticas anunciadas por Trump para pressionar autoridades brasileiras que atentam contra princípios democráticos. Só que, ainda nesta mesma publicação, ele afirmou que é contrário à imposição de tarefas a produtos brasileiros. Ele também disse que essa medida é tecnicamente injustificável, prejudica diretamente os setores como o agroindustrial e o metalúrgico e coloca em risco mais de 200 mil empregos só em São Paulo, acrescentou Marcos Pontes em sua publicação no X. E às vésperas do tarifaço, governadores de direita reagem à taxação e viram alvo de Eduardo Bolsonaro. O governo americano prevê a aplicação de uma sobretaxa de até 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos a partir de 1º de agosto, que será nesta sexta-feira. E os governadores de direita que buscam se cacifar eleitoralmente para 2026 como aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro vêm adotando medidas e tons distintos às vésperas da entrada em vigor do tarifaço, anunciado pelo governo dos Estados Unidos para o dia 1º de agosto. Parte desses aliados, como os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Paraná, Ratinho Júnior, incentivam uma negociação econômica com o governo de Donald Trump, desvinculada de questões como a anistia ao ex-presidente, o que os tornou alvos de críticas de um de seus filhos, que é o deputado federal Eduardo Bolsonaro. E a atuação de Eduardo nos Estados Unidos, por sua vez, passou a ser criticada nos últimos dias por nomes como o governador de Minas, Romeu Zema, que faz parte do Partido Novo. Agora, sobre um outro assunto, o Brasil tem 2 cidades entre as 10 melhores da América Latina para estudar. E sobre os limites da vida, quantos anos vamos viver no fim do século? E por que muitos casamentos acabam sem que o amor termine? O especialista explica o motivo. Agora, Malu Gaspar escreve o seguinte texto: a indignação na cúpula militar com o interrogatório do Kids Pretos na trama golpista. Também temos agora a próxima notícia que está em destaque no site, dizendo que a Polícia Federal faz operação para investigar desvio de emendas parlamentares destinadas a esportes digitais. E as apurações buscam esclarecer suspeitas de irregularidades na execução de cerca de 15 milhões de reais em recursos federais repassados a uma associação do Distrito Federal. Na editoria internacional, temos aqui este destaque, dizendo que um atirador que matou 4 em prédio comercial em Manhattan tinha como alvo sede da NFL, diz o prefeito de Nova York. E o atirador teria histórico de doença mental. E esse ataque deixou 4 pessoas mortas em edifício que abriga a sede da Liga Nacional de Futebol Americano.
E o Globo reforça o leque de newsletter e laço direto também com o leitor. E sobre política nacional, o Eduardo sobe tom de críticas a Nicolas Ferreira. É triste ver a que ponto chegou. Filho do ex-presidente Bolsonaro, que já havia cobrado maior engajamento do colega de partido em seu apoio, se irritou com menção a perfil ex-bolsonarista no X. Ele disse que, no caso, o Eduardo subiu o tom das críticas ao também deputado Nicolas Ferreira, que também faz parte do PL lá de Minas Gerais, que é o seu colega de partido, em meio a desentendimentos que tem como pano de fundo os desdobramentos do tarifaço anunciado pelo governo Donald Trump. E ontem, segunda-feira, Eduardo mostrou irritação ao ser informado sobre uma menção de Nicolas na rede social X a um perfil que se define como ex-bolsonarista. E essa manifestação de Eduardo ocorreu em resposta a uma publicação do influenciador bolsonarista Alan dos Santos, atualmente foragido da justiça brasileira nos Estados Unidos. E Santos havia repercutido uma publicação de terceiros que mencionava um suposto elogio de Nicolas ao perfil Baianinha Intergaláctica, que é crítico ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Também temos um destaque em esportes, dizendo que uma leitura labial revela conversa entre árbitro e Léo Jardim do Vasco antes da expulsão. E na área da cultura, interesse em filosofia e respeito máximo por Carlinhos Maia, quem seria a pivô da separação do influencer. E na política, Leite afirma que a atitude de Eduardo Bolsonaro é imperdoável e Paes diz que a anistia não pode ser tema de campanha. O governador do Rio Grande do Sul e prefeito do Rio abrem semana de diálogos entre lideranças políticas promovida pelo jornal. E também temos esportes, dizendo que sob pressão nos Santos, Neymar cogita retorno à Europa e pode reforçar rival no PSG, de acordo com o jornal. E Cruzada São Sebastião, no Leblon, foi destino de moradores da favela do Pinto, escolhidos com base em critérios morais cristãos. E sobre o mapa da fome, entenda por que o Brasil deixou o indicador da ONU após 3 anos. De acordo com a Agência das Nações Unidas, o país ficou abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente. E sobre dieta e pele, entenda de que forma a alimentação pode impactar a beleza. Já na editoria do Rio de Janeiro, temos um destaque para o futuro das favelas, dizendo que especialistas apostam em qualificação urbana, moradias dignas e áreas arborizadas. Arquitetos e urbanistas revelam como pensam que devem ser as favelas do Rio daqui a 100 anos, em 2125. E sobre o Joia no metrô, estações passam a aceitar novo bilhete nessa semana, a partir de sábado. E ainda no Rio de Janeiro, temos aqui um destaque para a disputa pelo Catiri. Entenda por que a região monitorada por drone é estratégica para o Comando Vermelho. O CV tenta dominar a comunidade, que fica em Bangu, na zona oeste do Rio, há 2 anos. E aqui, por exemplo, um drone flagra comboio de criminosos no Catiri. E em turismo, a Prefeitura do Rio dá um gás para tentar acelerar a implantação de hotéis e outros serviços turísticos no Arpoador. O decreto cria área de especial interesse e suspende, por até 1 ano, licenciamento para empreendimentos que não sejam voltados para os visitantes. E aqui temos a imagem de um público assistindo ao pôr do sol lá no Arpoador, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. E sobre cultura e entretenimento, aos 81 anos de idade,
Carlos Villagrán ressurge como Kiko de Chaves em circo lá no Peru. E Carolina Dickmann desabafa sobre perda da sua amiga Preta Gil. Sigo aqui com você no coração. E no ar, em reprises de novelas, atores que fizeram sucesso na infância mudaram de profissão e sumiram da televisão. Também temos um destaque para a morte de Dona Jacira. A mãe de Emicida era referência periférica e ganhou música do rapper. Até meu jeito é o dela, diz a letra. Formada em desenvolvimento humano, Dona Jacira morreu aos 60 anos, na última segunda-feira, dia 28 de julho. E sobre saúde e bem-estar, temos um destaque para Maurício Silveira. Entenda a cirurgia feita pelo ator para tratar de um tumor localizado no seu intestino. A intervenção cirúrgica pode ser realizada de diferentes formas e depender do tipo também do tumor. E sobre saúde, quais vegetais duram mais na geladeira e quais são as melhores consumidos nos primeiros dias para evitar desperdícios? Confira a lista das verduras mais duráveis e daquelas que exigem consumo rápido para evitar perdas. E sobre uma prática milenar chinesa que também é um destaque no site do Globo, porque você não deve manter fotos de familiares falecidos na mesa de cabeceira. E em esportes, São Paulo e Flamengo têm as torcidas mais femininas do Brasil e Vasco é a mais masculina. E na sessão sobre prestigioso e respeitado, o presidente da FIFA parabeniza o Globo pelos 100 anos e destaca papel na história do futebol brasileiro. Gianni Infantino cita Mário Filho, elogia a cobertura esportiva do jornal e lembra que o Maracanã, batizado com o nome do ex-repórter, será palco da final da Copa do Mundo Feminina do ano de 2017. Fenomenalmente talentosa, quem é a nadadora prodígio de 12 anos que tem roubado a cena no Mundial lá em Singapura. E sob pressão dos Santos, Neymar cogita retorno à Europa e pode reforçar rival do PSG, de acordo com o jornal. E em negócios e finanças, o plano da Raiá para salvar mais de 200 mil pintinhos de destino cruel, sexagem do ovo. Na economia, a Lícia surpreende com super safra e desafia a logística para chegar fresca à cidade. E sobre a fraude no INSS, em uma semana, 1 milhão de aposentados prejudicados pelas fraudes são ressarcidos. Os pagamentos estão sendo feitos em lotes diários desde o dia 24 de julho, por ordem de adesão ao acordo do governo. E no Valor Investe de hoje, informando que a Nubank abre programa de estágio com 140 vagas e o Roxinho anuncia vagas em times de tecnologia e negócios em 4º programa de estágio. Agora, num caderno de notícias internacionais, após o silêncio, cresce dissidência em Israel contra a guerra em Gaza e vingança não é uma política. Muitos dos manifestantes, de fato, podem ter apoiado o direito de Israel à autodefesa após o ataque de Hamas, mas agora dizem que isso foi longe demais. Já o próximo assunto é sobre a ação de Israel, dizendo que especialistas, no caso em crises alimentares, alertam para mortes iminentes em Gaza. Pior cenário de fome está em curso. A autoridade diz que acontecimentos recentes no território pioraram dramaticamente a situação e critica o uso de paraquedas para a entrega de ajuda humanitária. Também ainda no site do jornal Globo, nos destaques internacionais, ministro das Relações Exteriores de Israel rejeita a pressão internacional por cessar fogo em Gaza. Ele disse que isso não vai acontecer. Crise humanitária no território palestino, devastado por 22 meses de guerra, atingiu um ponto alarmante e letal.
de acordo com o relatório IPC. E sobre outro assunto, com a segunda maior população do mundo, China cria subsídio em tentativa de aumentar taxa de natalidade. Houve apenas 9,54 milhões de nascimentos no país em 2024, metade do número de 2016. E em variedades, nossas ilhas vivas. O governo da Irlanda paga até 455 mil para quem quiser viver e reformar casa na ilha remota. E o próximo assunto é para a ansiedade infantil. Saiba como ela se manifesta e que os pais podem fazer. E Anselmo Góes também escreve o seguinte texto, que celebrando 40 anos, o Ministério da Cultura terá espaço próprio em sua estreia na Flip. E também para uma tragédia. Um menino de 3 anos morre após ser esquecido por 5 horas dentro do carro lá nos Estados Unidos. Já no site de notícias do Correio Brasiliense desta terça-feira, temos aqui o nosso destaque para uma investigação da Polícia Federal e da CGU. Possível desvio de 15 milhões em jogos estudantis no Distrito Federal é alvo de operação. E o foco das investigações é a aplicação de cerca de 15 milhões em verbas federais repassadas a uma associação sediada no Distrito Federal. E na política, ações e investigações no Brasil colocam Eduardo Bolsonaro sob pressão. Deputado licenciado está nos Estados Unidos apoiando sanções de Donald Trump contra o Brasil. Enquanto isso, aumentam pedidos de cassação e de prisão contra o parlamentar no Congresso. E o Correio também nos traz em destaque uma entrevista que o novo bairro será para todas as rendas, de acordo com o presidente da ADEMI do Distrito Federal. Em entrevista ao CB.poder, o novo presidente da ADEMI, DF, Celestino Fracon Júnior, disse que serão 52 mil moradores no setor habitacional Jockey Club. Também temos aqui uma análise do Correio. Contagem regressiva para o tarifaço estressa o mercado e essa semana começa tensa com o tarifaço de Trump na reta final. Emissão e chanceler trabalham para abrir o diálogo Lula e Trump. E o acordo entre Estados Unidos e União Europeia não trava tratado do Mercosul. Na área da saúde, agora tem especialista que quer reduzir fila no SUS. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e a presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Carla de Figueiredo Soares, assinaram a portaria contendo os novos componentes do programa Agora Tem Especialista. E na editoria internacional, mais uma vez, este destaque: homem com fuzil abre fogo em Nova York. E a polícia diz que neutralizou o atirador. De acordo com a polícia, o homem matou 4 pessoas, incluindo um policial. E para a guerra comercial, o Lula quer mapa detalhado de minerais críticos aqui do nosso país. Há poucos dias, a sobretaxa dos Estados Unidos de 50% sobre produtos brasileiros começar a vigorar, o presidente Lula diz que pediu amplo mapeamento dos metais raros existentes no solo brasileiro, que são de forte interesse norte-americano. E para o Oriente Médio, Israel comete genocídio em Gaza, denunciam organizações não governamentais israelenses. E um tema sobre mobilidade urbana que está em destaque também no Correio: usuários pedem segurança no transporte público do Distrito Federal. E para esporte e lazer, temos aqui o Marotinha. Adultos que participaram na infância agora inscrevem os seus filhos. E para a Copa do Brasil, psicologia é aliada de David Ancelotti como técnico do Botafogo.
E sobre a produção, Morango do Amor impulsiona vendas, lota confeitarias e também aquece a produção no Distrito Federal. E também falando sobre o Distrito Federal, Secretaria de Educação define banca para concurso de professores. E também sobre luto, o funkeiro famoso dos anos 2000 sofre necrose e morre no hospital. E em cidades, uma mulher tenta matar o marido com brigadeiro envenenado. Já o nosso próximo assunto é para emprego. Quase 1.000 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça no Distrito Federal. JDF e Ministério Público vão discutir requalificação de passagens subterrâneas. É sobre crime, uma mulher desaparecida há 4 dias é encontrada morta em um matagal. E para um atropelamento animal, um tamanduá-bandeira é atropelado em Sobradinho. Também temos aqui um destaque para a prisão, dizendo que o motorista embriagado é preso após fuga em direção perigosa. E sobre uma fraude, uma mulher é presa por furtar idosos em diversas regiões lá no Distrito Federal. Agora sobre aniversário. Recanto das Emas completa 32 anos e comemoração vai até o próximo mês, em agosto. E sobre solidariedade, atletas de projeto social são premiados em evento internacional. E também sobre o encontro Gastrô, hora de votar nos melhores da gastronomia do Distrito Federal. E na área da política, temos aqui um assunto que envolve a expectativa. Bolsonaro diz que não participará de motociata que vai ocorrer em Brasília. E mais cedo, aliados confirmaram a presença do ex-presidente em evento nesta terça, dia 29 de julho. E na política, o general nega reunião golpista com Bolsonaro e diz que o ex-presidente apenas desabafou. A denúncia da PGR aponta que o general da reserva Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira participou de encontro com o então chefe do Planalto para discutir a elaboração de uma carta do golpe a ser enviada aos comandantes das Forças Armadas. Também, mais uma vez, às vésperas do tarifaço, o governo sanciona programa que fomenta exportação às vésperas desse tarifaço, que acontecerá nesta sexta-feira. O lançamento do programa Acredita Exportação ocorreu em meio às expectativas de como ficará a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Já em Campina Grande, eu posso usar grife porque não sou contra o capitalismo, disse Michele Bolsonaro. Enquanto o clima em Brasília é de silêncio e tensão, com Bolsonaro recolhido, ex-primeira-dama mantém ritmo intenso de agendas políticas e reforça protagonismo no PL. E o Nelsinho Trade disse o seguinte na entrevista: o Senado quer criar ponte para negociação com a Casa Branca. E no Brasil, sobre desastres naturais, um ciclone extratropical deixa mais de 340 mil endereços sem luz no Rio Grande do Sul. E sobre uma homenagem, morre o jornalista investigativo Marcelo Beraba, aos 74 anos de idade. E também temos um caso de violência. Repórter da Band sofre tentativa de furto ao vivo no Rio de Janeiro. A Clara Neri teve celular puxado durante uma apuração ao vivo. Esse caso ocorreu perto do 2º Batalhão da Polícia Militar e foi registrado por câmeras. E sobre uma tragédia, um homem morre em rio atingido por hélice de lancha lá em Minas Gerais. E esse acidente ocorreu no Rio Paranaíba. O piloto não tinha habilitação e se recusou a soprar o bafômetro. E na economia, taxar ricos pode reduzir competitividade do Brasil, diz Henrique Meirelles, que é o presidente do Banco Central no governo Lula. Meirelles negou
que sua opinião sobre o projeto de reforma do imposto de renda tenha qualquer relação com sua condição financeira. E sobre energia limpa, Lula, sobre transição energética. O Brasil pode ser imbatível. A fala do presidente foi feita durante o evento de inauguração da maior usina a gás natural do país, que fica localizado lá no Porto do Açu, no Rio de Janeiro. E sobre a guerra comercial, a Embaixada da China critica a tarifa dos Estados Unidos ao Brasil e defende cooperação multilateral. Em meio à ameaça de tarifa de 50%, China se alinha ao Brasil e defende regras da OMC no comércio internacional. E guerras tarifárias não têm vencedores. E Venezuela volta a isentar produtos brasileiros após taxação, dizem exportadores. O imposto era cobrado desde 18 de julho por empresas venezuelanas e a Venezuela, que é governada por Nicolás Maduro, teria tarifado produtos brasileiros em até 77%. Agora, na editoria internacional, temos aqui um caso que aconteceu na Inglaterra. Um juiz condena a mãe por morte de bebê. De acordo com o juiz, poderia ter evitado. Mãe é condenada após deixar a amiga bêbada dirigir com seu próprio bebê. E esse acidente matou um menino de 6 meses, que foi arremessado do carro numa capotagem. E na Argentina, que diz que um policial é condenado por fazer presos trabalharem no próprio casamento. Esse caso aconteceu em maio do ano passado. E mais um caso de tragédia, como lá em Paquistão, uma influenciadora é envenenada após negar casamento. Desfilha. Segundo a imprensa paquistanesa, a filha de Sumera, de 15 anos, afirmou que a influenciadora teria sido envenenada com comprimidos adulterados e a Sumera tinha milhares de seguidores e 1 milhão de curtidas nas redes sociais. E sobre tecnologia, par de robôs disputa a partida interminável de tênis de mesa. Jogo sem fim entre máquinas aconteceu como uma aplicação prática de um projeto responsável por treinar sistemas de inteligência artificial. E antes de darmos continuidade, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Dando continuidade no site do Correio Brasiliense, temos aqui o nosso próximo destaque sobre ciência e saúde, que demência pode ser prevenida com hábitos simples, mostra um estudo. Um estudo com mais de 2.000 pessoas acima de 60 anos e em risco de declínio cognitivo mostra que conjunto de estratégias estruturadas, como adotar uma dieta saudável e rotina de atividades físicas regulares, ajuda a retardar a neurodegeneração. E sobre a astronomia, temos aqui que cientistas detectam ingredientes da vida em um disco chamado protoplanetário. Já o próximo assunto é sobre medicamento e saúde. Medicamentos que podem alterar o comportamento sexual dos seres humanos. E na área da saúde, tatuagem com anestesia está proibida, decide o Conselho de Medicina. Agora, no Folha de São Paulo, temos aqui
Nosso primeiro destaque: Eduardo Bolsonaro está remontando frente ampla de Lula ao se alinhar a Trump. Isso quem disse foi Capelli. O presidente da Agência de Desenvolvimento Industrial também critica Tarcísio e diz que ele se comporta como assessor de luxo da família Bolsonaro. E sobre a Polícia Federal, a operação da APF mira emendas à ONG em contrato com o Ministério de Esporte. Investigação atinge 15 milhões em recursos públicos para jogos estudantis de esportes digitais. Já o próximo assunto é dizendo que o senador petista quer que guardas municipais possam revistar pessoas e veículos. O Fabiano Contarato, do Espírito Santo, argumenta que, na hora do problema, a população não pergunta se a autoridade presente é policial militar ou guarda municipal. Já no painel Folha, que diz que o partido do PT endurece críticas a Trump e a golpismo de Bolsonaro em um documento político. E o texto, que será aprovado em um encontro partidário, está sendo atualizado após divulgação por corrente majoritária no mês de maio. E no Congresso Nacional, Câmara sob Mota contraria expectativas do governo e apoio a Lula tem leve queda. Os petistas contavam os dias para o fim da era Arthur Lira e acreditavam que Planalto teria vida mais fácil na nova gestão. E um destaque para a área do jornalismo, a origem do conglomerado de mídia. O jornal Globo completa 100 anos. A publicação foi lançada por Irineu Marinho em 29 de julho de 1925. Agora sobre o Supremo, que diz que o Bolsonaro condenado pode pegar de 12 a 43 anos. E debate sobre extensão de pena segue aberto. E as acusações incluem organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático e o golpe de Estado. E ainda no site, mais uma vez, um destaque para o Congresso é dizendo que o Eduardo Bolsonaro volta a criticar Nicolas. Ele diz que é triste ver a que ponto chegou. Filho de ex-presidente, já havia falado recentemente sobre postura pouco ativa do parlamentar mineiro. Também temos aqui um próximo assunto. É difícil ser jornalista sem alguma dose de ceticismo, escreveu Marcelo Beraba na Folha. O profissional foi um ombudsman de 2004 e 2007 e colunista também do jornal. Joel Pinheira da Fonseca escreve o seguinte texto: Lula deveria sair do palanque e ter a grandeza de ligar para Trump. Um líder responsável faria a ligação negligenciada ao presidente americano para reverter ou adiar as tarifas. Agora aqui diz que após críticas, a AGU assina a portaria para dar transparência a honorários. Só no mês de janeiro, remuneração extra somou 1,7 bilhão. Dados ficarão hospedados no site do órgão e incluirão base jurídica que fundamentou o pagamento. Aqui diz também que o Supremo Tribunal Federal reforça a segurança por causa de motociata com Bolsonaro marcada para hoje, terça-feira, dia 29. Medidas foram definidas durante reunião na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Também temos aqui um assunto no Folha Jus dizendo que o Felipe Martins enfrenta acusação duvidosa por registros falsos de viagens. Diz o jornal americano. O The Wall Street Journal fala em deterioração da democracia brasileira e critica a atuação da justiça contra aliado de Bolsonaro. Agora, no próximo assunto, caso das joias de Bolsonaro leva a Comissão de Ética a determinar censura a ex-ministro. Bento Albuquerque chefiou uma das delegações que tentou entrar no Brasil sem declarar um presidente dado, ou melhor, um presente que foi dado ao ex-presidente. E mais uma vez, uma homenagem, morre aos 74 anos Marcelo Beraba, referência no jornalismo da Folha.
E o jornalista foi ombudsman, comandou grandes coberturas, orientou investigações e idealizou a criação também da Abrage. E Praça dos Três Poderes fica cercada por 3 dias após deputado montar barraca. Ibanez fala em tirar grades. Aqui diz no texto que grades do Palácio do Planalto foram retiradas e as do Supremo ficarão instaladas por tempo indeterminado. Evento discute investimentos e desenvolvimento em São Paulo. Fórum é promovido pela Grupo Voto e reunirá empresários e membros do governo Tarcísio de Freitas, que é de São Paulo. Também temos que o Supremo rejeita pedido de vereador de Florianópolis para ser desbloqueado das redes do prefeito. O ministro Flávio Dino considerou que a ação do Topázio Neto, que é do PSD, impede apenas interação e não fere direito de liberdade de informação. Também temos aqui no painel Folha dizendo que o prefeito de João Pessoa é convidado a entrar no PSDB para disputar governo da Paraíba. O Cícero Lucena, atualmente no partido PP, deve mudar de partido após ter ficado sem espaço em razão da federação formada com União Brasil. E sobre o julgamento de Bolsonaro, que de preto diz que fez documento que previa a prisão de ministros do STF na inteligência do Exército. Hélio Ferreira Lima presta depoimento no Supremo como réu na trama golpista de 2022 e nega a versão apresentada pela PGR. E aliado de Tarcísio, o presidente da Lesp rejeita pedidos de impeachment de governador por tarifaço. André do Prado, do PL, é cotado para a vaga de vice ou mesmo candidato ao governo em 2026. No Supremo, Bolsonaro desabafou sobre processo eleitoral e tentei acalmá-lo. Isso quem disse foi o general réu por trama golpista. O Esteban Teófilo nega envolvimento em tentativa de golpe e afirma que ex-presidente não sugeriu medidas contra o presidente Lula. E no painel Folha, Boulos pede à Polícia Federal que Eduardo Bolsonaro seja demitido da instituição por atuação nos Estados Unidos. O filho do ex-presidente Bolsonaro é escrivão da polícia. E pessoalista diz que ele violou o regime do servidor público ao articular sanções contra o Brasil. E em Minas Gerais, o governo Zema aumenta renúncias tributárias e descumpre promessa. Já no jornal O Estado de São Paulo, nosso destaque do site é sobre a taxa de 50%. Aqui diz que estados anunciam medidas por conta própria para socorrer empresas afetadas por tarifaço de Trump. Pacote de governadores inclui liberação de créditos do ICMS e novas linhas de financiamento. E o governador do Ceará se reúne com Alckmin nesta terça-feira, dia 29 de julho. E Haddad diz não estar apreensivo com data das tarifas e cita a abertura dos Estados Unidos para negociar. Trabalho para que não encontrem diálogo, diz Eduardo sobre a comitiva de senadores. E os senadores se reúnem com parlamentares americanos em meio a boicote de Eduardo Bolsonaro. E Rodrigo da Silva escreve aqui um seguinte texto de opinião. Por que mentir é a melhor estratégia de Lula contra Trump? E no futebol, Corinthians versus Palmeiras e a maldição do divino. Na estreia do Chuteira Preta, o colunista do Estadão conta como o derby paulista esteve no caminho de momentos históricos dos dois clubes. E a opinião também em destaque, os 3 textos de opinião, que também está em destaque na capa desta manhã do jornal. Primeiro, fala sobre o caos de Trump e a encruzilhada do Brasil. Resposta à guerra tarifária não pode ser choro nem revanche, tampouco pacotões desenvolvimentistas. Já o segundo texto fala que um crime resume o Brasil do atraso. Caso do juiz aposentado que matou o ciclista
expõe um país que se esforça para fracassar como nação. E o último texto é sobre a tragédia das mães adolescentes. A incidência de gravidez na adolescência no Brasil é semelhante à de países pobres. E em diálogos revelados, o celular de Bolsonaro tinha contato de Moraes e mensagens para Fux. CPI contra Moraes e a viagem a Israel. Os diálogos que a Polícia Federal encontrou no celular de Bolsonaro. E ainda, Barroso defende a atuação do Supremo na regulação das Big Techs em meio à pressão dos Estados Unidos. E sobre a faixa de Gaza, que diz que o Brasil anuncia medidas contra Israel na ONU em retaliação a potencial genocídio. E Tabata cobra governo sobre saída de aliança em memória do Holocausto. Em um caso que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, um homem é preso por agredir namorada com mais de 60 socos no rosto dentro de um elevador. E o nome dele é o Igor Cabral, que neste momento está preso. E a defesa dele não foi localizada. E na zona oeste de São Paulo, uma churrascaria ganha aval e abre no Parque da Água Branca após veto judicial e protesto. Restaurante e concessionária dizem seguir as exigências legais. E na sessão sobre a referência no jornalismo, o adeus a Marcelo Beraba, o bater de asas no jornalismo e na Abrage. E sobre taxa de juros, Copom deve manter a Selic em 15%, em meio às incertezas sobre o tarifaço de Donald Trump. E tragédia de Rei Lear é adaptada para uma floresta amazônica devastada. E também temos aqui mais uma vez que a Polícia Federal faz operação contra desvio de 15 milhões em emendas para eventos de e-esportes no Distrito Federal. Buscas ocorrem em 16 endereços no Acre, Paraná, Goiás e Distrito Federal. E sobre o tráfico, como a polícia descobriu 1,5 tonelada de drogas na Amazônia, e essa carga é avaliada em 50 milhões de reais. E sobre o bem-estar, cromoterapia em casa, entenda o poder das cores no seu bem-estar e como botar em prática. E ETs e cidade de Ratanabá, como vídeos feitos por IA, turbinam as teorias da conspiração, sobretudo na internet. Agora no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, aqui temos a nossa primeira matéria, dizendo que o presidente do Supremo fala sobre revolução digital em evento sobre direito público. O ministro Luiz Roberto Barroso participou de conferência internacional promovida pela Universidade de Brasília. Também temos que o Supremo vai julgar se a empresa que vai fechar pode compensar prejuízos fiscais de uma vez. Matéria teve repercussão geral reconhecida por unanimidade em deliberação do plenário virtual da Corte. Que também tem dizendo que o STF realiza workshop sobre apresentação e estilo de decisões de cortes supremas e constitucionais. E os ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes farão a abertura do evento, que ocorre nesta quinta, dia 31, às 14h30 da tarde. E aqui a TV Justiça debate os desafios legais e a segurança dos dados biométricos. E na Rádio Justiça, trabalhador ameaçado com chicote pelo gerente deve ser indenizado. E outro destaque é o debate sobre as percepções legais do consumo em comunidades carentes. E ainda aqui temos dizendo que a associação aciona o Supremo Tribunal Federal contra normas que proíbem criação de pitbulls em Santa Catarina. A entidade diz que regras estaduais podem levar à extinção da raça no estado. E o STF inicia interrogatório de réus no núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado. Isso segunda-feira, que foi ontem, dia 28 de julho.
E sobre saúde, aqui diz que estações do Metrô Rio terão pontos de vacinação contra a gripe e sarampo. Também temos como destaque na Agência Brasil, Miri Lacombe. Futebol será o último lugar onde o machismo irá acabar. Na área da saúde, aqui diz que a agência do SUS seleciona 130 profissionais de nível médio e superior. Inscrições para o processo seletivo vão até o dia 25 de agosto. E no Rio, a Marinha emite aviso de ressaca e alerta de ventos fortes no Rio de Janeiro. Ondas podem atingir entre 2,5 e 3,5 metros de altura. Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8. E na Justiça, o Supremo encerra interrogatório de 31 réus da trama golpista. No Judiciário, mais uma vez, aqui temos que agentes da Polícia Federal, réu no STF, diz ter feito segurança de Moraes. Réu na trama golpista teria vazado informações sobre segurança do Lula. E sobre cultura, Bonito, em Mato Grosso, inaugura a calçada da fama em homenagem ao cinema. Mãos dos artistas ficaram marcadas com fotos de animais do Pantanal. E por último, sobre a economia, plano de contingência sobre tarifas dos Estados Unidos já foi apresentado a Lula. Segundo Haddad, o Brasil não sairá da mesa de negociações. E estes foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Já quero agradecer a você pela sua companhia até aqui e mais uma vez fica o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.